O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurado, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Há uma relação entre o olhar da primeira leitura e também do Evangelho. O autor da primeira leitura é o apóstolo Paulo, incansável apóstolo dos gentios, cuja grande missão é apresentar um amor de Deus que nunca se cansa e que, no tempo oportuno da história, transborda as medidas, dilatando-se de Israel a toda a humanidade. Paulo, no seu esforço apostólico, apresenta um Deus que é rico em misericórdia, que vai até a loucura atrás da salvação, tanto dos gentios quanto dos judeus. E aquele que nos traz a narrativa do Evangelho, que é Lucas, é discípulo do apóstolo Paulo. Antes de tudo, sim, Lucas é um seguidor de Jesus Cristo, mas, ao que tudo indica, o olhar de Lucas, a sua perspectiva sobre a realidade, o papel tão importante do Espírito e da graça que está presente nos seus escritos, tanto Atos dos Apóstolos quanto do seu Evangelho, vem do fato de que Lucas encontra-se com o Cristo mediado pelo apóstolo Paulo. Portanto, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura, nós podemos ver um primado da graça. A graça de Deus e a sua bondade, que estão sempre para além dos nossos cálculos, da nossa medida e das nossas hipocrisias. Nós temos todos, cada um de nós, à sua maneira, tem jeitos muito elegantes e muito sutis de punir o esposo, a esposa, o mundo, quem convive conosco, os nossos filhos com os nossos ressentimentos. Uma série de coisas que ainda não está aceita, devidamente assumida dentro de nós, uma falta que é avesso e que nós acabamos arranjando uma maneira de anestesiá-la, seja com o nosso cartão de crédito, seja com uma agenda sempre cheia de muitas coisas para fazer, seja com excesso de ocupação dentro da igreja, seja com distrações, para não termos que nos confrontar com o nosso limite, com a nossa fraqueza. E esta é a guerra de Cristo com os fariseus, tanto com o apóstolo Paulo, nas comunidades por onde ele passou, de ajudar a perceber que aquilo que a gente julga olhando para a gente mesmo, que é um ponto de desencontro, nossa fraqueza, nosso limite, nossa incompletude, os nossos pecados, é precisamente o ponto de partida da experiência da graça de Deus em nós, que não nos ama por nossos méritos e nem porque nós merecemos, mas, como lembra Dostoiévski, nos ama com o nosso pecado, a partir de nosso pecado, porque é Ele mesmo quem no Evangelho, tendo que explicar aos fariseus da sua preferência pela prostituta, pelo órfão, pela viúva, pelo ladrão, é que tem que dizer que Ele veio não para os que estão sãos,
Quem está são não precisa de médico, mas ele veio por aqueles que estão enfermos. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar precisamente aquilo que estava perdido. Então, para que a graça de Deus atue em nossa vida, a gente tem que se perder de nós, de nosso egoísmo, de nossa pretensão e de nossas hipocrisias, porque é precisamente no momento em que as nossas máscaras caem, no momento em que o nosso idealismo não dá conta da realidade, em que se desmorona o castelo de areia que nós construímos para nós, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, neste exato momento em que vem a nós a experiência da dor, do fracasso, do não saber, é que a gente sai, se dilata, se transforma e vem até nós a experiência da graça, que é de graça, lá onde nós não damos conta de pagar, que não somos merecedores, vem até nós a graça. O apóstolo Paulo, então, no versículo 2 do capítulo 8, este versículo nós não lemos hoje, mas alguns dias atrás, diz que há uma lei do pecado e da morte. Paulo está indo ao coração do entendimento judaico do seu tempo, dando a clareza e a lucidez de que se os judeus batem no peito para se considerar melhores do que os pagãos porque tem a lei institui uma estrutura de desespero. Porque a lei, em sendo boa e santa, ela não é capaz de produzir a justificação. Então, se os judeus se orgulham de terem a lei, os mandamentos, que eles tomem consciência de que a lei por si só, ela institui a necessidade da justiça. E, inclusive, o que Paulo diz quando ele apresenta, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, é aquilo que depois irá ser trabalhado por um outro judeu, que é Freud, quando nos seus escritos ajuda a perceber que os nossos desejos se alimentam da punição, porque tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda. E quanto mais uma coisa é proibida, mais a gente sente vontade de fazer. Aquilo que Paulo está prenunciando na carta aos Romanos, ajudando a entender que a lei por si só institui um desespero, porque ela aponta o erro e não dá um caminho de salvação, é aquilo que depois vai ser desenvolvido na perspectiva psicanalítica como castração, como limite, e todos nós sabemos muito bem como a gente padece por aquilo que ama, e como é difícil, às vezes, controlar um vício pequenininho, por menor que ele seja. Eu até me arriscaria a dizer, não é, que somente uma pessoa que já jurou várias vezes que não iria fazer, e quando assustou estava lá mordendo de novo, é capaz de entender o que é ética, moral e o que é bondade. Porque, do contrário, se não entender a sua condição de homem como todo homem, de fraqueza como todos nós somos fracos, terá a impressão de que pode vomitar sobre os outros regras e interdições. Pois bem, o apóstolo Paulo diz que há uma lei do pecado e uma lei da morte. Mas ele diz, agora sim, na primeira leitura de hoje, versículo 12, que nós não estamos em dívida com a carne e nem com o pecado. Nós não temos um débito. E esta palavra é muito pertinente, porque às vezes a gente tem posturas erradas porque a gente se imagina devedor. Quantas vezes deixamos de viver porque imaginamos que a gente tem dívida com aquilo que os outros vão pensar de nós? Quantas vezes a gente toma atitudes erradas porque imagina que é devedor desta ou daquela obrigação de uma outra pessoa? Nós não estamos em dívidas com a carne, lembra o apóstolo Paulo. Não temos que viver segundo a carne, porque viver segundo a carne nos leva à morte. Paulo está ajudando a tomar a consciência de que nós temos uma vocação para cima, uma vocação para Deus, e não para o nosso ensimesmamento e para o nosso egoísmo. Há vozes que clamam em nós, de egoísmo, de autocentramento, de insatisfação, de instabilidade. Boa parte das vezes, se nós olharmos com sinceridade o nosso WhatsApp, nossas discussões e as nossas neuroses, a gente está o tempo todo reivindicando e dizendo da dívida dos outros. Ah lá, se não fosse fulana no emprego,
a gente teria um ambiente de trabalho melhor. Ah lá, se não fosse fulana de tal dentro da igreja, lá junto com o padre, a nossa comunidade seria melhor. Ah lá, se não fossem os políticos deste ou daquele lugar, nós seríamos uma sociedade mais honesta. Então, Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado com as dívidas, porque, em primeiro lugar, aqui como um prolongamento, quando a gente tem excesso de dívidas e de reivindicação, a gente não olha para si mesmo, e aí não se pergunta sobre aquilo que cabe a nós. E, em segundo lugar, porque a grande dívida da nossa existência humana já foi paga. Nós não temos que viver num estado de escravidão e de dependência da carne, de nossas insatisfações, de nossas instabilidades e de nossos caprichos. Temos que morrer, fazer morrer em nós as obras da carne, e é o que o apóstolo Paulo vai descrever em Gálatas 5:20. As obras da carne são as imoralidades, as impurezas, as devassidões, as idolatrias, as contendas, as iras e os ciúmes. Cada um tem que olhar para si, para dentro de si, e ver esse agir da carne, esse agir segundo o egoísmo, esse agir segundo as próprias vontades, porque isso continua habitando em nós. E aí lembra o apóstolo Paulo, ao contrário, nós temos que nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. E aí quero dizer, nós contamos muito pouco com o Espírito Santo que habita em nós. Este Espírito que procede do Pai e do Filho, e é o grande dom que o Cristo nos entregou. Este Espírito que, ao pulsar em nosso peito, nos ajuda a lembrar que Deus é nosso Pai e que Ele cuida de nós. É bela a poesia do Salmo 67, 68, que nós escutamos hoje, que nos ajuda a ver um Deus que é Pai dos órfãos, das viúvas protetor, um Deus que salva e um Deus que liberta, inclusive liberta de nós. Um Deus que é amigo em nossa travessia, porque é tão íntimo de nós, ao ponto de estar aberto a carregar os nossos fardos. Às vezes sofremos porque somos escravos de dívidas e queremos carregar fardos por nós mesmos, quando na verdade o Cristo é Ele mesmo quem aconselha no Evangelho de Mateus, que quando estamos angustiados e quando a vida pesa, e cada um de nós sabe os pesos que tem que levar para dar conta de si, a gente tem que fazer com Deus uma troca. Assumir dele um coração manso e humilde, e esta é a obra do Espírito Santo em nós, que vai tirando do nosso peito um coração de pedra, endividado, cheio de culpa, e nos dando um coração de carne, e lançar sobre ele os nossos fardos. Lançar sobre Deus, que cuida de nós como um pai, as nossas preocupações, porque Ele é quem cuida de nós. Temos consciência do Espírito em nós, que pulsa como o amor do Pai e do Filho, que é consolo, que acalma, que hóspede da alma, ou queremos nós carregar os nossos próprios fardos? Porque se queremos nós suportar o peso da nossa existência, nos termina faltando o respiro. E cedo ou tarde poderemos até desistir de viver, porque se a sua vida, se o seu relacionamento é apenas um projeto seu, ele estará fadado ao fracasso, porque a gente não dá conta de estabelecer sobre a realidade os nossos próprios planos. É preciso que nele se execute os planos de Deus, os pensamentos de Deus. É isso que diz o apóstolo Paulo, deixar-se conduzir pelo Espírito, sendo dóceis a Ele. É o Espírito quem deve nos conduzir na dança da vida, que é dentro e fora, para que a gente, inclusive, pise menos nos pés uns dos outros e não perca o rumo. Deixar-se conduzir pelo Espírito. Institua na sua vida, minha irmã, meu irmão, a partir de hoje, esse pedido de que o Espírito Santo venha ser Senhor do seu silêncio e da sua palavra, que o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, venha conduzir os seus caminhos, que o Espírito Santo te ajude diante daquelas pessoas que são difíceis na sua existência, porque essa é a função do Espírito Santo. Ele deve completar em nós, por este seu agir, a obra da santificação, porque o Espírito é força, é consolo, ele diz em nós lá onde nós não somos capazes de dizer, e é bonita esta expressão que diz o apóstolo Paulo, ele geme em nós, com gemidos inefáveis. Quem é mãe entende muito bem isso. Às vezes, quando nós estamos com a criança está querendo alguma coisa,
lá justamente quando a gente está perdendo a paciência e já está querendo devolver a criança para quem é pai, para quem é mãe, né? Porque tem hora que criança enche o saco, né? É muito bom, no fim de semana, vai de segunda a sexta, né? E aí a criança está falando um tanto de coisa na nossa cabeça e a gente está começando a ficar estressado e está querendo devolver. Aí a mãe diz, não, ele está querendo é isso. Aí toma no colo e a criança se acalma. O apóstolo diz que é assim que o Espírito está conosco. Porque lá onde nós não conseguimos nos traduzir, é o Espírito Santo quem acolhe os nossos gemidos inefáveis e quem intercede dentro de nós, porque nós não sabemos o que pedir. E essa é uma verdade, nós somos estranhos a nós. Há momentos em que, se Deus entregasse aquilo que nós estamos pedindo, pobres seríamos nós. Então é o Espírito que impede bem dentro de nós e intercede dentro de nós. É o que Cristo prometeu, eu vou, mas voltarei a vós. E como é que Ele volta a nós? Com a presença do Espírito Santo. É o Espírito quem vai conosco, atravessando caminhos. É Ele quem é pai de nossas orfandades, como nos lembra o Salmo. No Evangelho, já quase terminando esta reflexão, nós vemos uma expressão muito didática daquilo que Paulo está dizendo na primeira leitura. Porque Cristo está numa sinagoga, num dia de sábado, e realiza uma cura. E isso desperta a ira do chefe da sinagoga. Como sempre costumo dizer, homens frágeis que nada são, estão sempre querendo produzir afirmação e querendo mandar nos outros. E quem quer mandar nos outros está cheio de si e não terá espaço para a graça. Ao invés de se alegrar com o fato de que a sinagoga é o lugar da realização do culto, o lugar da palavra, o lugar onde o povo se reunia da dispersão, é isso que quer dizer sinagogué, juntar-se para escutar a palavra, e a palavra de Deus é que faz a vida voltar. Porque não estava conforme o seu esquema e com a sua vontade, o chefe da sinagoga se irrita com Jesus por ter curado uma mulher encurvada. O que está aqui sendo narrado de modo didático é a falência das estruturas. Quando nós temos excesso de estrutura, excesso de obsessão, de neurose, quando a gente tem que ficar o tempo todo blindado atrás de uma escrivaninha, significa que a gente perdeu a possibilidade de encontro com a graça. Esta, inclusive, é a decadência das nossas repartições públicas no Brasil. Há um tanto de gente porque já passou num concurso estacionado. Há um tanto de gente que acha que, por ter este ou aquele cargo na prefeitura, está acima da carne seca. E aí esquece que toda autoridade, toda estrutura tem que significar serviço. Tem que significar serviço. Então, Cristo, num dia de sábado, media a graça que deixou de existir na sinagoga. Vejamos no versículo 14, a sinagoga, que é lugar da palavra, torna-se uma casa da murmuração. E Jesus, ao contrário, ao invés de se deixar levar pela murmuração, ao invés de estar aprisionado numa estrutura de lei que não é capaz de produzir vida, realiza 3 verbos. Ele vê, chama e declara. Vê esta mulher que está encurvada, ou seja, a alcança, e nós hoje somos uma sociedade que tem muita dificuldade de enxergar e de perceber, porque estamos o tempo todo com pressa, o tempo todo projetando, o tempo todo julgando e nos afirmando, temos muita foto, muito clique, muita rede social, mas enxergamos cada vez menos, temos uma visão cada vez mais míope sobre a realidade. Jesus, ao contrário, vê, percebe. E ao perceber e ao acolher, Ele chama para conceder a sua graça, porque nele, Cristo, nós somos chamados a sermos santos, e Ele a declara livre. E dificilmente uma palavra será capaz de definir tão profundamente o que significa ter encontrado com Jesus do que sentir-se livre. Livre das próprias amarras, livre das próprias ilusões, livre de uma religião que aprisiona, livre de murmurações, livre da mania de encher o saco dos outros. Lá onde nós encontrarmos uma alma livre, nós estaremos certos de que é alguém que fez uma experiência com Jesus.
Esta é a nossa vocação. Veremos amanhã, num desdobramento desta primeira leitura, quando o apóstolo Paulo ajudar a perceber que nós temos uma liberdade que vem a nós, que é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, tomemos consciência disso, desta lei segundo o Espírito. Larguemos os nossos fios dourados, deixemos de nos aprisionar nesta ou naquela mania, seja em nosso apego desnecessário às pequenas mesquinharias que destroem e que envenenam as nossas relações. Sejamos livres de tudo isso, sejamos livres de nossas falsas paixões, de tudo aquilo que num segundo nos promete felicidade e termina nos aprisionando. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem conhece a verdade está livre, como lembra o Evangelho de João. Tomemos consciência da gloriosa liberdade, porque somos feitos filhos de Deus. Portanto, não para baixo, não para a escravidão, não para o limite, não para o egoísmo, mas para voarmos em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus, nossas preces.